Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Quero expressar a minha alegria de estar com os irmãos nesta noite, nesta sede agora, tempo central aqui do campo Vilinha. E quero agradecer ao pastor Adão, a quem nos confiou de estarmos aqui nesta noite, nesta escola de líderes, com a incumbência de trazer para nós nesta noite meditação da palavra de Deus, nossa conduta, nossos deveres como obreiros na casa do Senhor. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos outorgou, nos agraciou com esta dádiva de que pudéssemos ou que possamos servir ao Senhor na sua casa. E isto para nós é um grande privilégio. Imagine, amado, que Deus poderia ter usado qualquer um. Ele poderia ter escolhido outro para usar, mas glorifique a Deus porque Ele decidiu usar você na sua obra. E não há privilégio maior para o ser humano do que estar servindo ao Senhor na sua casa, sendo útil como instrumento nas suas mãos. Eu gostaria de ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 4 e apenas o versículo de número 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo dos fiéis, na pureza, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Amém? Apenas este versículo para iniciarmos. O maior exemplo de administração em toda a história da humanidade está na Bíblia Sagrada. Quando Deus usou Moisés para administrar, ou seja, para conduzir o seu povo. E o povo se tornou tão numeroso que ele não teve condição, estava tendo dificuldade de conduzir aquele povo sozinho. Até o dia em que Arão, seu irmão, chegou para ele e disse: tu não vai dar conta de conduzir, de fazer tudo isso sozinho. Então, ali nós temos a maior lição de administração já registrada em toda a história. E hoje nós estamos aqui para uma causa não muito diferente. É óbvio que o pastor presidente desta igreja, ou qualquer outro obreiro que estiver no pastoril deste rebanho, jamais será possível conduzir todas as atividades sozinho. É necessário que sejam escolhidos homens capacitados, primeiramente crente, né? Primeiramente crente. Depois que ele tenha se apropriado de algumas habilidades, de características, para estar desenvolvendo atividades na igreja, para que todas as atividades, todos os departamentos da igreja sejam conduzidos com a propriedade que de fato requer cada departamento, cada atividade a ser desempenhada na igreja. Esse curso de formação de obreiro, nessa escola de líderes, e o tempo que nos é proposto, só será possível abordar ou fazer uma abordagem básica daquilo que nós deveríamos conhecer para um excelente desempenho de nossas atividades enquanto membros, enquanto obreiros e obreiras desta igreja. Eu gostaria de abrir o nosso estudo nesta noite, primeiro trazendo uma abordagem sobre a definição do termo obreiro. Porque quando nós falamos de obreiro, muitos defenderam a ideia, ou alguns ainda sustentam, de que obreiro são apenas aqueles que têm alguma designação que nós caracterizamos como consagração para uma determinada função. Ou seja,
presbíteros, diáconos, evangelistas ou pastores missionários. Mas será que obreiro ou obreira são somente aqueles que são diácono ou presbítero? Em algumas igrejas, não deste ministério, mas em outros ministérios, outras igrejas denominacionais, que também consagram diaconisas, será que obreiros são apenas essas pessoas que têm essa caracterização ou foram designados para essas funções? Os irmãos estranhariam se eu dissesse nesta noite que obreiros são todos aqueles que são designados para uma função na igreja, até mesmo aqueles irmãos que trabalham na organização interna, que geralmente na Bíblia, quando nós olhamos, são funções atribuídas ao diácono. E nós não iremos falar nesta noite das atribuições de cada uma dessas designações ou dessas funções, mas nós iremos nos prender à ética ministerial e à postura desses obreiros e dessas obreiros dentro da igreja, fora da igreja, no desempenho de suas funções enquanto membro, enquanto vaso ou ferramentas de Deus. Então, do ponto de vista bíblico, podemos dizer então que obreiros são servos escolhidos segundo o critério da palavra de Deus. E eu falei para vocês aqui, primeiramente precisa ser crente. Não é todo mundo, chegou lá fora, pode ter diversas graduações e já tem curso de formação teológica nas escolas, nas universidades seculares. Mas isso não habilita uma pessoa para o desempenho da função, não dentro da Assembleia de Deus. Primeiramente, ele precisa ser crente. E esse obreiro, ou essa serva, ou esse servo, ele precisa estar carregando os critérios que são segundo a palavra de Deus. Tem alguns consagrados pelo ministério da igreja, mediante prévia aprovação do mesmo, do ministério da igreja. A exemplo de líderes, conforme preconiza a Bíblia, deve-se consagrar a serviço dos santos, sendo bons cooperadores na obra, suprindo as necessidades que surgirem em qualquer área da igreja que necessitar da atuação dos membros. É por isso, coordenador de escola bíblica dominical, o irmão, além de ser bom crente, também precisa estar munido de algumas informações necessárias para o desempenho da função. Aqui cabe, eu me lembro em um livro que fala sobre a pedagogia cristã, contava a história de uma irmã que foi entregar o currículo dela em uma escola secular. Ao entregar o currículo dela, ela foi dispensada porque não tinha curso de pedagogia. E a formação mínima para ser professor daquela determinada escola era a formação de pedagogia. Precisava, no mínimo, ter uma graduação de pedagogia. Ela foi dispensada. Mas, ao voltar para a igreja, ao chegar na igreja, ela tornou-se logo professora da escola bíblica dominical. Imaginemos o seguinte: alguém que não serve para ser professor em nenhuma escola da cidade, muitas vezes a gente termina atribuindo a função de professor da escola bíblica dominical. No mínimo, o obreiro precisa buscar conhecimento quando ele não está munido das informações, ou seja, de habilitações necessárias para o desempenho de uma determinada função na igreja. Então, o que eu quero dizer aqui é que o obreiro ou a obreira na igreja precisa suprir qualquer necessidade que a igreja necessite, ou seja, na atuação das suas funções e a atuação desse membro na igreja. Não havendo conhecimento suficiente ou que munize ele de informações necessárias para o desempenho da função, precisa dedicar-se na busca pela formação ou de informações que possa capacitar
esse irmão ou essa irmã para o desempenho da função. Não cruzar os braços e imaginar que você foi escolhido ou designado para uma determinada função, porque você é muito bom, porque você é capacitado, você é autossuficiente, você é o melhor, é o sabichão da igreja. Não. Entenda que o fato de você estar desempenhando uma função na igreja é puramente a graça de Deus dispensada para com a tua vida. E como agora, eu, agraciado por Deus, designado para uma determinada função, eu preciso entender que todos os dias eu preciso me munir de informações, eu preciso buscar, me apropriar de informações e transformar essas informações em conhecimentos. Ou seja, fazer uso dessas informações para a praticidade no desempenho das minhas funções enquanto obreiro na igreja. Amém? Agora, essas características ou essas preconizações do membro enquanto servo, ela tem que seguir os seguintes critérios. Primeiro, moral. Segundo, espiritual e intelectual. Tem irmão que é crente, muito bom crente, e ele serve para uma função na igreja. Mas não são todas as funções que todos os irmãos devem desempenhar na igreja. Aí, é por isso que uns são diáconos, outros são presbíteros, outros desempenham um trabalho muito bom na recepção da igreja, outros são necessários para a organização da igreja no que diz respeito a zelar esse santo templo. E outros da escola bíblica dominical, outros são professores, e assim são diversas as funções dentro da igreja, necessária que tenha alguém habilitado, alguém capacitado para o desempenho dessas funções. Bom, dentro de uma abordagem moral, ou seja, esse obreiro ou uma obreira, um servo, a serva de Deus, primeiro precisa ter boa conduta, né? Qual foi a recomendação dada pela palavra em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, aí, essa aqui é a designação dos diáconos, né? 7 homens de boa, repita comigo, fale, de boa reputação. Na medida que nós formos falando aqui, vamos começar a meditar na palavra. O meditar não é ler devagar, ou ler pausadamente. Ler pausadamente é ler pausadamente. Ler devagar é ler devagar. Isso não é meditar, tá? Quando eu convido os irmãos agora a meditar, eu quero que você, ao ler o texto bíblico, eu estou convidando você a aplicar a própria vida. Isso é meditar. Aí, quando a Bíblia diz, homens de boa reputação. Quando falarmos homens aqui, nós estamos falando no sentido genérico, tá bom? Homens ou mulheres, tá bom? Homens de boa, porque nessa época aqui, só as mulheres, só os 7 homens que foram designados aqui, nesse momento inicial aqui da igreja primitiva, no início da igreja. Então, homens de boa reputação. Aí você fala para si mesmo, e eu? Como eu estou? Eu tenho boa reputação? Uma coisa é como você se vê. Outra pode ser bem diferente, é a maneira como as pessoas veem você. E eu já vi muita gente falar o seguinte, a minha vida particular não pertence a ninguém. A minha vida particular só pertence a mim. E você está redondamente enganado. Qualquer um que imaginar, que pensar dessa maneira. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida é dar conta de todo mundo. Tá? A sua vida é dar conta da igreja, é dar conta dos vizinhos, é dar conta do bairro que você mora, da cidade e do mundo todo. Tá? Então você não tem mais uma vida particular. Você agora é servo de Deus. E a sua vida é como disse Paulo, a vida que eu vivo, não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Essa vida não é minha. Então, professores, irmãos aqui, obreiros e obreiras, eu preciso dar conta da minha vida para todo mundo. Por isso
que a recomendação aqui é: homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria, quem não tem sabedoria, a Bíblia recomenda assim: peça a Deus e Ele te dá sabedoria. Está cheio do Espírito Santo também o irmão ou a irmã que busca. E aqui não existe um adjetivo, ou alguém que tem uma característica, ele se apropriou, o Espírito Santo, como passa a ser propriedade dele. Não, a santidade é uma busca constante. Então, todos que buscam ser cheios do Espírito Santo, precisam estar todo dia buscando permanecer cheio do Espírito Santo, para continuar cheio do Espírito Santo. Amém? Os quais constituamos sobre estes importantes negócios, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre estes importantes negócios. Eu repeti aí na hora de escrever. Então, espiritual, cheio do Espírito Santo, né? Ou seja, deve ser dentro do aspecto moral, espiritual e intelectual, ou seja, que tenha boa reputação, que todo mundo entenda, que toda a sociedade entenda que ele é uma pessoa de moral, né? E aqui a pessoa de moral é aquele que cumpre, é aquele, não é o valente, não é o iracundo, não é o que tem o coração cheio de o espírito faccioso, não, ele é amoroso. E a Bíblia, ela dá o exemplo, o maior exemplo de obreiro, de ética ministerial, de ética pastoral, está na vida de Cristo. E ele se apresenta como o pastor por excelência, o pastor das ovelhas, o fundador da igreja, o Cristo vivo. Ele é o exemplo a ser seguido. Então, essa abordagem apenas para definir o que é o obreiro, tá? E aí, o convite para refletirmos na nossa condição como obreiro. E nós, nos adequamos aqui? Estamos dentro deste padrão, a qual nós acabamos de ouvir, de ler na palavra? Bom, que reflitamos e todos os dias, ao meditar na palavra, possamos nos aproximar mais dos padrões que a Bíblia nos ensina. Bom, falar de ética cristã. Se eu perguntar para os irmãos aqui o que é ética, alguns aqui vão saber falar. O que seria a ética? Uma pessoa ética, você saberia dizer. A maioria das pessoas tem dificuldade de formular definições. Embora elas tenham um entendimento o que é ética. E quando nós falamos o que seria a ética, você poderia não nos dar uma definição para o termo ética, mas saberia dizer o que seria uma pessoa com ética. Não é isso? A definição. Do ponto de vista filosófico, ética é o exercício da moral. Tá? Ou seja, uma pessoa ética é uma pessoa de moral. E o que seria uma moral? Ou seja, uma pessoa que exercita a moral, ou aquele que faz julgamento das suas decisões. E ele sempre busca seguir aquilo que, as suas ações, elas estão voltadas para obedecer aqueles padrões morais aceitáveis. Seja ele legal ou cultural. O legal é aquele que está instituído na lei, a Constituição Federal. É imoral jogar lixo na rua. É imoral você estar dirigindo o carro e jogar uma lata de refrigerante no asfalto, na rua, poluindo. Isso é imoral. O que seria imoral? Imoral é tudo aquilo que não é moral. É imoral, ou seja, o inverso da moral, ou seja, a contramão da moral. O sujeito que anda na contramão da moral, ele é imoral. Quem não segue os valores éticos da sociedade é uma pessoa imoral. Então, essa seria uma das definições para o termo da moral. E a ética é o exercício da moral.
Dúvida ainda sobre isso? Ficou claro? Amém. Então, para definir aí, ética. Ela vem do grego ética, ou seja, ciência moral. O estudo sistemático dos deveres e obrigações do indivíduo, da sociedade e do governo. Todo mundo deve seguir. Ou seja, ninguém consegue viver em uma sociedade sem regra. Se nós vivêssemos em uma sociedade sem regra, ou seja, sem valor moral, todas as pessoas buscariam o seu próprio interesse. Segundo o filósofo Thomas Hobbes, ele dizia o seguinte, que se não houvesse valores, as pessoas se degladiariam e se matariam, a sociedade seria extinta. Porque todo mundo buscaria satisfazer o seu próprio interesse e não respeitaria o espaço dos outros. Não é isso? Então, por isso, precisamos viver numa sociedade com regras, uma sociedade com leis, que possa estabelecer os direitos e os deveres de cada pessoa que integra essa sociedade. Por isso que é tão necessário as leis, ou seja, os valores morais, que podem ser culturais ou podem ser legais. Tá? Qual seria, então, o objetivo? Estabelecer aquilo que é certo e o que é errado. Tá? Ela tem como fonte a consciência, o direito natural, a tradição e as legislações escritas, acima de tudo, no ponto de vista bíblico, que Deus estabeleceu em sua palavra. E essa, sim, é a ética das éticas. Não tem nenhuma constituição, pelo menos que eu conheça, que vá de encontro com a Bíblia. Esses mandamentos aqui estabelecidos lá na lei, isto não é moral. Então, Deus estabeleceu aquilo que é melhor para uma sociedade. Todos que seguem a palavra, certamente vão viver em perfeita harmonia na sociedade. Então, olha, a essência da ética acha-se registrada nos 10 mandamentos. A única legislação capaz de substituir todas as legislações humanas. Qualquer sociedade que tiver os 10 mandamentos, seguir os 10 mandamentos, não vai haver intriga, não vai haver briga, se respeitar, se seguir, ou seja, se todas as pessoas forem éticas e desempenharem a moral bíblica. Então, a ética, então, ela procura responder às questões: o que devo fazer? Como devo fazer? Como agir? Aí Paulo, ele, quando fala sobre os deveres, ou seja, o exercitar a moral, e ele dá um exemplo quando ele diz o seguinte: o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, é o que faço. Por quê? Vamos parafrasear as palavras de Paulo. Na maioria das vezes, pode acontecer que o que eu quero é o que eu não posso. E o que eu posso fazer, pode acontecer que eu não queira fazer. Então, cabe a cada um de nós o seguinte: fazer julgamento daquilo que se deve e o que não deve fazer. E o que eu devo fazer nem sempre é o aceitável, ou seja, naquilo que está estabelecido como valor moral. Então, se não é moral, mesmo que eu queira fazer, eu não vou fazer. Por quê, professor? Porque vai de encontro com a moral. E como servo de Deus, eu preciso ser uma pessoa ética. E uma pessoa ética é aquele que exercita a moral. Tá bom? Então, não há espaço na igreja para obreiro imoral. Não há espaço na igreja nem para crente imoral. Imagina aquele que desempenha uma função que cabe a ele, mesmo que ele, de forma involuntária,
ele exerça determinada influência sobre os irmãos da igreja, porque ele faz uso da palavra, ele está na escola bíblica dominical, ele está ministrando, ele está organizando a igreja, ele está falando, ele está sendo percebido na igreja e desempenhando uma determinada função. Então, de alguma forma, ele exerce um poder de influência sobre alguém. Imagine, você pode até não acreditar nisso, mas sempre alguém nos observa e nós desempenhamos uma influência sobre a vida de alguém. Por isso que importa que sejamos éticos, ou seja, exercitamos ou exercitemos a moral. Então a ética, ela procura responder isso, tá? Então, o que eu devo, eu faço o que devo. Uma outra lição que a Bíblia nos ensina é que Paulo, ele fala dizendo, olha, dentro de mim aqui, ó, tem uma briga constante, a minha carne e o meu espírito. E aí Paulo vai lá e diz assim, ó, que todas as tendências da carne estão voltadas para o pecado. O que se quer é uma coisa, o que se deve fazer é outra. Tudo bem? Bom, agora que falamos de ética, mas será que teria outras formas de explicar a ética? Por que então não falar de ética bíblica? Olha, a ética bíblica, ela vem do termo, como nós já conhecemos, a ética etimologicamente falando, ou seja, a etimologia etike, né, o termo grego, mais o termo grego biblos, que quer dizer livros, ou livro. Seria o estudo sistemático, é o estudo sistemático dos deveres obrigatórios dos seres humanos, com base nos escritos do Antigo e do Novo Testamento. Então, tendo em vista o seu elevadíssimo valor moral, constitui-se a Bíblia a única regra de fé e conduta para o cristão. Então, a ética bíblica, ela influenciou todas as éticas ocidentais, dando a esta um caráter humanitário e beneficente. Tá? Então, os estudos sistemáticos desses deveres, muitas vezes, se confronta, em confronto com aquilo que, a moral legal, que seria a moral escrita, aquela que é na lei. Na década de 2000 ainda, entre 1990 até 2000, eu não me lembro o ano, tivemos uma revista da Escola Bíblica Dominical que falava sobre a ética, a postura do crente em determinado alguns temas polêmicos, como, por exemplo, o aborto. E quando nós falamos de ética na igreja, a ética, ela vai muito mais além do que nós vamos abordar aqui, tá? E se você for fazer uma pesquisa sobre a ética cristã, então você vai encontrar um oceano, um vasto campo de pesquisa e de informações, da qual os irmãos deveriam todos se apropriar dessas informações. E o que nós vamos falar aqui é apenas uma gota de água nesse copo d'água aqui, tá? A nossa abordagem aqui é simplesmente uma abordagem básica, mas o campo, ele é muito mais vasto. Embora a lei, em algumas situações, só um exemplo, embora a lei, em algumas circunstâncias, ela permita o aborto, não seria legal do ponto de vista bíblico o aborto. Então, nesses aspectos, há um confronto, tá? Então, a Bíblia, ela é a ética das éticas. Mesmo que se estabeleça uma legislação que sobreponha a concepção bíblica, somente do ponto de vista humano é que será maior do que a postura bíblica. Porém, todo crente que se preza jamais perceberá qualquer legislação acima da Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, e ela tem influenciado muitas nações, muitas legislações aí no mundo ocidental, e tem servido de base
para se construir as legislações, inclusive a própria Constituição Federal, o direito de igualdade. Quem primeiro falou de igualdade foi Cristo, né? Não foi ele que veio dizer, não, se dizia bem-aventurado é o homem rico, ele dizia bem-aventurado é o pobre, né? Entra na contramão daquilo que as pessoas geralmente acreditavam, do que eles defendiam. Então, se pecava de uma forma, julgava-se um de uma determinada maneira, e o outro era julgado com um peso menor ou um peso maior. Tá? E Jesus vem e estabelece dizendo, não, aqui todo mundo é igual, não tem ninguém maior, nem menor, nem mais gordo, nem mais magro. Eu estou falando, contextualizando o termo bíblico, entende? Mas na Bíblia não está dessa maneira, apenas para o nosso entendimento. Então, a ética cristã é um conjunto de princípios baseados nas Sagradas Escrituras, principalmente no ensino de Cristo, né, e seus apóstolos, cujo objetivo é orientar a conduta do cristão enquanto membro de uma sociedade politicamente organizada. Então, a ética cristã, ela orienta e normatiza a conduta da igreja, né, sublimando-a como comunidade ética por excelência, cujos princípios ressaltam, ou seja, ressaltam como povo de Deus. Aí, chama a nossa atenção para a maneira como nós agimos. Será que será que a nossa conduta, ela, de fato, revela que nós somos uma pessoa que temos ética cristã? E aí, eu não quero entrar em detalhes, porque aqui cabe, aqui há um leque de caminhos a se percorrer, que vai desde a vida pessoal, conjugal, financeira, profissional, em todos os aspectos da vida do ser humano, esse leque seguem essas direções. Então, o sujeito, o servo de Deus, o homem cristão, com ética, ou seja, para estar de acordo com o que estabelece a Bíblia, então ele precisa ter ética em todos os aspectos da sua vida, conjugal, sexual. Vocês viram que os campos começaram a aumentar, né? Conjugal, sexual, profissional, financeira, as relações interpessoais. Então, todos os aspectos da vida, o crente precisa viver o padrão de ética bíblico cristão. Então, do contrário, não está habilitado para o desempenho do santo ministério. E por isso que aqui nós queremos chamar a atenção para que possamos refletir na nossa condição como obreiro e naquilo que a Bíblia está nos ensinando, que já nos ensinava, já estava nos ensinando, e que agora, mais uma vez, nos chama a atenção. Normas éticas ou fins éticos. Maquiavel, o filósofo Nicolau Maquiavel, ele dizia assim, ele que é dono dessa, pelo menos se passou a conhecer a partir dele, que os fins justificam os meios. E alguém pode dizer assim, não, para aí, os fins de fato justificam os meios. Aí eu pergunto para você, justificam mesmo dentro do ponto de vista cristão? Os fins, Davi já disse que não, realmente não deve justificar os meios, os fins. Então, veja bem, a distinção entre duas abordagens pode ser expressada pela palavra a teleológica e a deontológica. A primeira desta ressalta os fins e os resultados éticos das ações, ou seja, a outra enfatiza normas éticas ou princípios para as ações éticas. Então, é necessário compreender melhor antes de entender adequadamente a abordagem normativa adotada neste estudo, né? Então, olha, seria uma regra versus resultados. Eu diria que o crente, ao agir, o obreiro, ao agir, ele deve agir de maneira que esses fins jamais venham justificar os meios. Ou seja, você não deve agir sem
perceber ou sem estar preocupado com os resultados, se esses resultados podem ser maléficos ou benéficos. É claro que as ações elas devem ser submetidas a um determinado julgamento, para que, de forma ética e não antiético, o crente venha tomar a sua decisão antes de agir. Então, veja bem que, na abordagem da forma teleológica, a palavra vem da palavra grega telos, que significa fim ou propósito. Então, a deontologia vem da palavra grega deon, que significa aquilo que é devido. E aqui eu coloquei a definição dos dois termos, tanto de teleologia como também de deontologia, para ficar melhor aqui a explicação e o entendimento dos irmãos. Na abordagem da aplicação à ética, portanto, essa abordagem teleológica, ela é aquela que resulta o fim do resultado da ação. E uma abordagem deontológica depende das regras básicas mediante as quais pode-se determinar um devido ou qualquer caso específico, independentemente dos resultados. Ou seja, o sujeito vai agir mesmo que esses resultados sejam benéficos ou maléficos. Ele sempre vai obedecer à regra. Ou seja, aquilo que é do ponto de vista da ética, ele vai seguir. Na primeira abordagem, o sujeito, ao julgar que o fim não será um fim satisfatório, ele vai deixar de cumprir. Já na segunda abordagem, mesmo que esse fim seja prejudicial a ele, ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque, do ponto de vista dele, é ético. E se é do ponto de vista ético, ele vai cumprir com a ação, mesmo que isso lhe traga algum prejuízo. Digamos que você esteja em uma relação de negócios. Então é o seguinte, ao perceber que o seu próximo estará seriamente prejudicado e você enormemente beneficiado, você abriria mão desse negócio que seria excelente financeiramente para você, mas que arrasaria o outro negociante? E aí? Eu estou dando um exemplo aqui, que é porque quando se trata só da definição, parece haver uma confusão e os irmãos tentando pegar aqui a informação e conseguir organizar de maneira ao seu entendimento. Aí é o seguinte, os fins aí justificam a atuação? Portanto, é importante que o crente, ele haja de uma maneira que esteja dentro do padrão da ética cristã. Tá bom? Que tenhamos em mente. Seria a teleologia, qualquer doutrina que identifique a presença de metas. Ou seja, fins, objetivos últimos guiados na natureza, humanidade, considerando a finalidade como os princípios, explicativo fundamental de organização e nas transformações de todos os seres da realidade. Seja teleologismo ou finalismo. E a deontologia, considera-se o valor das ações, não reside nas suas consequências ou nos seus efeitos. Então, não está preocupado com o resultado do fim, e sim com a ação, se é ético, se for ético, vai agir, o sujeito toma a ação sem estar preocupado com os resultados finais. Tá bom? Ou seja, a teleologia, por sua vez, considera que o objetivo da moral é alcançar uma vida boa, virtuosa e feliz. Bom, repetindo aí o que nós falamos sobre a abordagem teleológica, é uma ética pragmática ou utilitária, que se ocupa com uma ação que funcionará, afinal, para o bem na maioria dos homens. Aí é aquilo que Maquiavel diz. Os fins justificam os meios, né? Então, para o bem o príncipe, para o bem da maioria, sacrifica um em função de muitos, né? É diferente da nossa sociedade atual, que sacrificam, ou seja, sacrificam muitos pelo bem
de alguns. Então, na abordagem deontológica, é uma ética de princípios. Para aí, que não vai dar para mim. Eu vou estar arrasando com o irmão. É muito bom para mim, mas eu não posso fazer isso. Não, eu não vou conseguir deitar no meu travesseiro à noite e dormir bem com isso. Eu posso fazer aqui, estarei sendo enormemente beneficiado, mas não, a minha consciência não. O meu Deus não me permite isso. Fazer advertir o outro, diz, não, olha, esse caminho não é legal para ti. Para mim é excelente, mas para mim não é legal esse caminho. Esse caminho não é legal para ti. Essa ação não será boa para ti. Então, aí sim, é uma ética de princípios, né? Ela se ocupa no dever da pessoa e fazer aquilo que é inerente, correto, à parte das consequências do que se é prover. Então, ética em geral, ela priorizando os aspectos ministerial do cristão, a ética cristã, ela se relaciona com o homem desde o início da sua vida até a morte, tá? Ou seja, na escola, na vida profissional, familiar, atividade na igreja, ou até mesmo no nosso comportamento, em nossas refeições, tá? Em tudo, o pai já se preocupa, né? Meu filho, simples, coisas simples, mas dizem, até aquelas questões de etiqueta, algumas famílias carregam por tradição. É o menino que não mastiga com a boca aberta, porque é antiético. Isso é legal? Não, mas é valor moral. É valor moral. Não se lava as mãos, por exemplo, dentro do prato depois das refeições. Não se pega a toalha branca do anfitrião que lhe convidou para o almoço e limpa a boca, deixando a marca de gordura lá, para depois ter que ir para a água sanitária para poder tirar a mancha. Não. São questões que o obreiro, ele tem que manter uma postura agradável na igreja e onde ele for. Já imaginou uma caravana de obreiro da igreja de Vilinha e mata o pastor de vergonha onde ele chegar? Não pode. É o irmão que é glutão, é o que não tem princípio. Ele vai lá na casa, deixa eu entrar aqui em situações mais primitivas. É o irmão que vai e bagunça o banheiro da casa que ele ficou hospedado. Tem que chamar um técnico, porque o papel higiênico está todinho dentro do vaso. Entende? E aí você imagina, use a sua imaginação e você vai muito mais além. Tá bom? Então, é isso. Aborda todos os aspectos da vida do ser humano. Tá? Até mesmo na educação do filho. É o obreiro, o diácono que espanca o menino todo dia. E o vizinho está dizendo, se fizer de novo, eu vou ligar para o conselho tutelar. Vou dar parte. Porque o irmão aí está matando o filho. Então, em tudo tem que haver ética. É um xingamento dentro de casa com a esposa. A esposa vive num jugo que, sinceramente, aqui na terra não tem coisa mais pesada. O obreiro é um obreiro amoroso. Minha esposa me disse assim, meu bem, você sabe que tem uma frase muito bonita, eu gostei bastante. Ela disse que a mulher, ela não é para ser questionada, é para ser amada. Ela não é para ser... Eu digo, você tem razão, você está coberta de razões. E tem, porque mulher, ela nunca, que nem diz aquele pregador, professor Cláudio, ele diz o seguinte, que mulher não é para ser, a mulher nunca discute, ela explica porque está certa. Então, e é isso, você tem que ser um obreiro amoroso, que ame a esposa, que ame seus filhos, que eduque bem. E à luz da Bíblia, nós iremos ver que o obreiro, de fato, tem uma postura agradável para os vizinhos. Ele é o exemplo de onde ele mora. Ele é um exemplo de pai. O filho, quando fala, enche os olhos, lacrimeja, de tanto orgulho que tem do pai, quer crescer e ser igual ao pai. Então, reflitamos nas nossas ações, nas nossas atitudes. E será que nós estamos servindo mesmo bem como obreiro na casa do Senhor? Tudo isso nos leva a uma definição de ética pastoral ou teologia do obreiro.
é a parte da ética cristã aplicada ao ministro evangélico, né? Pode ser entendida como ética ministerial. Nesse nosso estudo, vamos listar algumas características exigidas no ministério inerente ao seu ministério. O obreiro é o auxiliar, é o diácono, o presbítero, embora aqui a abordagem do professor pastor Nemuel Kesley, ele faz uma abordagem no seu manual de ética pastoral, e aqui eu quero dizer para você o seguinte: o termo também deve se aplicar a todos aqueles que desempenham uma função na igreja. Então, nós iremos listar algumas características exigidas aqui no ministério inerentes a quem ocupa uma função no ministério, a fim de que possamos enfrentar os desafios que se apresentam diante de como representante, alguém que é representante de uma igreja, seja dirigente de congregação, pastor congregacional, evangelista, diácono, presbítero, que desempenha alguma função de líder na igreja. E, primeiro, ele precisa ter vocação. O que é que vocês entendem pelo termo vocação? Olha, primeiro de tudo, o crente precisa ser vocacionado para o ministério. E eu aqui já venho salientar que todo crente salvo, ele é vocacionado. Ele pode não aceitar. Ele é vocacionado para o desempenho do reino, a obra do reino de Deus. Porque a partir do momento que ele aceita a Jesus como Salvador, ele recebe o Espírito Santo na sua vida, de imediato, o caráter de Cristo é enxertado nesse cristão, nesse crente. E quem tem o caráter de Cristo enxertado nele, não pode ser um crente infrutífero. Ele já sai com potencial de produzir frutos para o reino de Deus, a menos que ele decida não produzir esses frutos, tá bom? Então, vocação divina, e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, querido, eu falei para você aqui o seguinte: Deus poderia ter designado outro irmão para a função que você está designado a desempenhar. Mas veja como a misericórdia de Deus te alcançou. Deus decidiu usar você. Então, ninguém toma para si essa honra. É uma honra servir ao Senhor na sua casa, como professor, como diácono, como auxiliar, como presbítero, como evangelista, como presidente do círculo de oração, como coordenador do departamento infantil, como a função que você desempenha na igreja. É uma honra para você. Agora, alguém pode dizer: mas eu nunca apareço, tá? Mas você não foi chamado para aparecer. O que precisa aparecer mesmo é o nome de Cristo. Então, ninguém foi chamado para ser colocado em pedestal e ficar sendo alvo de elogios e de que você tem desempenhado isso ou aquilo outro. Não. Desempenhe um trabalho mantendo uma postura de que o nome de Cristo é que deve ser glorificado em todas as ações que você fizer na igreja ou fora da igreja. Se você decidir fazer algo e perceber que nessa ação o nome de Cristo não será glorificado, é conveniente que você não faça. Toda a ação do obreiro, o nome de Cristo deve ser glorificado, na igreja ou fora da igreja, tá? Essa deve ser a postura. Então, ser ministro cristão é uma honra que Deus dá ao ser humano, e requer por isso mesmo da parte do candidato, que ele tenha o quê? Vocação e chamada. O que seria vocação? Vocação é inclinação. Todo crente vocacionado para a obra, ele tem a obra como a coisa mais importante da sua vida.
nada está além, ou seja, mais alto. Ele, ao hierarquizar as suas atividades, ele encabeça as suas ações em termos de importância, o ministério, a sua função na igreja, como a primeira, aquela que está mais alta, a mais importante das suas atividades. Então, esse obreiro está vocacionado. Por quê? Ele está inclinado a dizer, ele tem satisfação em fazer, ele serve com alegria. Não o obreiro que vem, que desempenha a função. Eu vou hoje à escola dominical porque eu sou professor. Eu estarei no culto hoje porque eu sou o porteiro da igreja. Eu estarei hoje na reunião do ciclo de oração porque eu sou a segunda ou a primeira dirigente ou coordenadora do departamento do ciclo de oração. Não, venha servir com alegria. E durante toda a semana, aquela semana é sempre uma expectativa para o professor ou o coordenador da escola bíblica dominical. Ele vive pensando, tramando o que fazer para melhorar a sua aula, o que fazer para motivar o grupo que ele coordena, como ele pode melhorar as suas práticas na igreja, a fim de que o trabalho possa ter uma desenvoltura melhor. Porque aquilo que depende de Deus, Deus sempre estará cumprindo. Mas cabe a cada irmão que desempenha um trabalho na igreja, buscar dar o melhor de si, todos os dias, em função da obra de Deus. Por quê? Porque Deus te honrou, irmão. Deus te honrou, irmã, ao te designar para o ministério. Então, é necessário que o vocacionado, ele tenha, primeiramente, disposição, além de ser vocacionado, ele tenha disposição para servir. Caso contrário, ele lhe sobrevirá um sentimento que vai fazer o quê? De recalque, de tristeza, de fardo. Nas reuniões que a gente faz com os professores da escola bíblica dominical, há sempre um pedido que eu faço, desde aquelas pessoas que trabalham na secretaria da escola dominical, até os professores. Eu digo, nunca permita que a função de professor, ou a função de secretário, seja um fardo para você. Não venha para a escola só porque você tem uma função. Não, que você tenha alegria em servir a Deus. Que você entenda que Deus poderia ter colocado outro nesta função aqui, mas Ele te honrou, Ele decidiu colocar você para servir a Deus nesta função. Encontrei o irmão, eu não vou dizer o que ele faz e nem o nome dele, por uma questão ética, porque eu não estou permitido a fazer menção do irmão, mas foi uma experiência e que eu acredito que pode ser mencionada nesse momento, eu preservando o nome do irmão. E pelo se eu disser a função dele, certamente não é desta igreja. Pronto. Já não é desta igreja, os irmãos não pensam em ninguém deste campo. É do campo, do nosso campo. E ele, chegando para mim, disse, olha, professor, eu vou entregar as minhas funções. Aí, e eu ouvia, e deixei ele falar, e quando ele se esvaziou de tudo quanto ele estava decidido a falar, aí eu perguntei para ele, você já imaginou, já pensou, parou um momento para refletir, por que Deus permitiu, Ele te proporcionou tanta habilidade naquilo que tu fazes? E que talvez aqui na cidade de Grajaú, não conheçamos ninguém que tenha tal habilidade quanto você tem? Eu digo, então, há um propósito nisso, e Deus te honrou com isso, e aí, o momento de você fazer, não porque Deus te deu isso, mas uma maneira de você honrar aquilo que Deus tem te dado, em forma de gratidão a Deus, por todo o bem que Ele tem te proporcionado, e a maneira que você poderia servir melhor, porque tu és muito bom nisso aí que tu fazes, tu está abrindo mão. E aí ele olhou para mim e ele disse, rapaz, o senhor é terrível. O senhor é terrível. E eu estou decidido, não vou fazer isso não. Eu não vou fazer. Então, irmãos, olha, a habilidade que tu tem não é tua.
A inteligência não é tua. A capacidade não é tua. A saúde não é tua. A vida não é tua. Tudo é de Deus. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e anunciarei o nome do Senhor. Ou seja, sacrificarei ao Senhor. Ou seja, Davi, aliás, o salmista, dos filhos de Coré, estava dizendo o seguinte: eu entregarei ao Senhor os meus votos, mas fareis a Ele sacrifício de louvor. Renúncia. Eu poderia estar fazendo domingo pela manhã, você que é professor, ou você que é dirigente de congregação, você poderia estar em outros lugares, fazendo ações que são de puro interesse seu e da sua família. Mas em forma de gratidão, não porque você tem a função, mas porque você decidiu fazer. Porque não há nada que você tenha que Deus queira. Teu dinheiro Ele não quer. Ele é dono de tudo, do ouro e da prata. As tuas boas ações, o mínimo que tu pode fazer é ser uma pessoa de moral. O mínimo que você pode ter é boas obras, boas ações. Mas desempenhe o teu trabalho aqui na igreja, a tua função no ministério, como forma de gratidão, entendendo que Deus está te honrando, e que poderia usar outro, mas decidiu te usar. Está pronto para te usar na medida da tua fé. É buscar para ser usado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, queridos, então é necessário que ele tenha disposição para servir, para que não tenha esse sentimento de tristeza, ou seja, oposto à sua própria ocupação, desempenhar com alegria. O líder motivado é capaz de motivar a sua equipe. Agora, irmão desmotivado, ele já vem dizendo que não vai dar certo. Ele não promove o trabalho de evangelismo porque ele já acredita que ninguém vem. Então é o seguinte, a obra de Deus é grande. Eu me lembro de uma vez, estava para ministrar a escola bíblica dominical, no final dessa pandemia, aí, nós falamos que seria uma grande festa. Eu digo, aqui vai ser uma grande festa, domingo, anunciei. Aí quando deu 8h30, tinha 3 irmãos na igreja. Aí o irmão chegou para mim e disse, vixe, rapaz, 3 irmãos, eu digo, já tem motivação suficiente para continuar com a grande festa anunciada. E aí, se por acaso chegasse ali um líder, um coordenador desmotivado, triste, e olha aí, vamos cantar os hinos. A banda já tinha chegado uma parte, e hinos alegres, com alegria, com vida. É aqueles hinos, escola bíblica dominical tem a mania de cantar os hinos, e coloca o irmão, parece que não sabe cantar, e canta aquele hino triste. Não dá, tem que ser alegre, e cantamos em clima de festa. Quando terminou a escola bíblica dominical, tínhamos 116 irmãos na escola. Então é isso. Tem que acreditar, você tem que estar motivado, porque senão você jamais vai motivar a sua equipe. Tem um irmão, tem razões suficientes, você já tem a motivação necessária para continuar com a grande festa. Então, aí foi uma grande festa com um. Aí o outro vai dizer, rapaz, pense no culto abençoado, só estava eu lá e o dirigente, pai, o culto foi bom. Aí o outro vai, rapaz, eu vou nesse culto também. Agora você vai lá e diz, o irmão estava triste. Não tinha ninguém na igreja. Aí no outro, nem aquele que foi, não vai mais. Não vai. Então o líder tem que ter essa motivação. O homem que exerce com dignidade o ministério são desprendidos de sentimentos gananciosos, são sóbrios, temperantes, sinceros. Acerca dele, Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Deus. Pai, esse irmão aí, quando vai para a igreja, pensa no homem alinhado. Mas quando ele sai, ele diz, desastre.
O irmão está na igreja, mas esse irmão é zangadinho, que é uma maravilha. Irmãozinho é zangado. Não trisque nele não, que bateu, levou. É igual a lei de Hammurabi. Lembram lá? 1800 anos antes de Cristo. Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Falou, a retrucada é na hora. Não perdoa. Só que o obreiro que desempenha a sua função, que tem ética cristã, o obreiro com ética, ele não é zangado, não é iracundo, não é truculento, ele é cheio de amor e perdoa com facilidade. Tá? Eu vou chutar o balde, não chute o balde não. Ninguém está me vendo na igreja, vou jogar a toalha, não jogue não. Eu não vou aguentar, dessa vez eu vou desabafar. Não desabafe, não. Primeiramente, crente. Entendeu? Depois, o que a Bíblia diz? Cheio do Espírito Santo. Aí o texto bíblico que nós falamos, Paulo recomendando a Timóteo. Que ninguém despreze a tua mocidade. O que quer dizer isso? Que ninguém diga, é um neófito, é um menino. Não podemos confiar nele não, porque é muito novo. Fala pelos cotovelos, fala demais, não pode ouvir que sai andando, falando, distribuindo aí o que ouviu, fala demais. Aí Paulo recomenda, instruindo a Timóteo, e passa a nos instruir agora, né? O ministério, ou seja, um ministro que é vocacionado para o santo serviço, ou seja, o serviço do Senhor, ele coloca o ministério de Deus acima de tudo e cuida. Para ser a obra mais importante da face da terra é o desempenho da função dele na igreja. O irmão disse, olha, rapaz, tem um encontro lá, uma caçada, tem irmão que ainda comete crime aí ambiental, mata animal silvestre. Mas o crente não faz isso, não é? O crente que vive uma vida com ética. Porque tem a lei, e se tem uma lei, ele não vai descumprir a lei. Porque se descumprir a lei, é no mínimo imoral. O imoral não é aquele, do ponto de vista do senso comum, diz que o imoral é aquele que está voltado para os prazeres sexuais, né? Quando eu falo imoral, é aquele que está na contramão da moral. Né? Então, aí tem uma caçada que é uma maravilha, fiz uma serva lá, aí disse, rapaz, só uma escola bíblica dominical, eu vou faltar. Aí, só que esse obreiro aqui, ó, o ministro, o obreiro vocacionado, nada é mais importante para ele do que o desempenho da função dele no ministério. Ele, não, eu já tenho um compromisso domingo. Domingo eu tenho compromisso na igreja, à noite, eu tenho à tarde com o conjunto vocal, eu sou membro do vocal da igreja, eu preciso cantar, preciso ensaiar, estar lá, porque tudo que ele mais quer, a coisa mais importante na vida dele, na face da terra, é a função, é o ministério que Deus confiou a ele. Então, a vocação divina, ela inclui um profundo desejo de obedecer à voz do bom pastor. Olha, eu só faço onde olha, isso aqui, pastor, eu só vou fazer o que estiver dentro da minha possibilidade. Aquilo que exigir um esforço maior, não conte comigo. O obreiro vocacionado diz diferente. Pastor, olha, pode ser até difícil fazer, mas conte comigo aí. Se não der conta, somos nós dois, que não vamos dar conta. Mas eu estou com o senhor pode contar comigo. Tá? Ele é diligente. Ele sabe, ele é obediente à voz do pastor. Eu sempre digo para o meu pastor, pastor, eu quero estar bem próximo do senhor, porque eu sei que o lugar da ovelha é junto da proteção do pastor. Porque primeiramente, para atingir a ovelha, o lobo vai ter que enfrentar o pastor. Mas a ovelha que anda fora do aprisco, está desgarrada, longe da proteção do pastor, o pastor nem que queira protegê-la, não vai proteger. Então, por isso eu digo para ele, me mantenha próximo do Senhor, me deixa eu ficar pertinho todo o tempo. Alguém pode me dizer que eu sou bajulão, babão, e daí? Eu estou ligando para isso? Quem me conhece sabe que eu não sou isso.
Quem me conhece sabe que tudo que eu mais quero é ser útil na casa de Deus. Nunca eu sempre desejei todas as funções que eu já desempenhei na igreja, mas nunca fui ganancioso por nenhuma delas. Esperar sempre o tempo de Deus. E acredite, irmão, todas as funções que uma pessoa for capaz de desempenhar na igreja, eu já desempenhei. Só não fui presidente do círculo de oração, porque isso seria exagero mesmo. Isso seria exagero. Tá bom? Então, olha, o obreiro e sua vida. Estamos chegando já perto do final. O obreiro e sua vida. A primeira coisa que o obreiro deve entender é que antes do trabalho, Deus quer a sua vida. Aí eu disse, não, Deus não se importa com a minha vida particular, se importa sim. Deus não se importa com a minha postura lá no meu trabalho, se importa sim. Deus se importa com tudo que tem na sua vida. Você sabia que lá no Antigo Testamento, Deus é tão criterioso, que Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, esse teu povo é um povo ceboso. Olha um povo ceboso. Onde ele sai, deixa todos os dejetos aí, expostos. E fica aquela nojeira. Eu estou criando as palavras para descrever o que Moisés falou de uma forma simples lá no Antigo Testamento. Aí Deus diz assim, olha, cada um agora vai ter uma pazinha aqui, ó, na cintura, amarradinha aqui. Quando ele for fazer as necessidades fisiológicas dele, ele vai cavar um buraquinho lá e vai deixar enterrado, mas não vai deixar mais aquela ceboseira lá. Aí você acha que Deus não se importa com a tua vida particular? Deus se importa com tudo de você, irmão. Se importa da maneira como você age, da maneira como você veste, até da maneira como você corta o cabelo. Alguém pode dizer, Deus não se importa sim. Depende do que você está fazendo e qual a finalidade disso. E qual a finalidade disso? Eu não quero entrar aqui no mérito de usos e costumes. Para os filósofos, o caráter ou a personalidade de uma pessoa pode ser revelada a partir da maneira como ela se veste. E eu acredito. Eu defendo também, assino embaixo. Davi, o sujeito compra uma roupa, vai lá no espelho, se olha, estou bonito. Então ele é aquilo ali. Ele materializou, ele externou o interior. Ele é aquilo. Então o obreiro, ele se preocupa com tudo, inclusive com a sua aparência, né? Mas aí Paulo diz assim, ó, Paulo adverte Timóteo nos seguintes termos, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo a piedade, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesta coisa, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti, como aqueles que estão olhando para ti, estão sendo influenciados pela vida que tu leva. Entendeu? Aí o obreiro diz assim, não, a minha vida particular pertence a mim. Não. A vida não é tua, não. Eu não devo satisfação da minha vida? Deve sim, para todo mundo. Deve a vida. Então, como obreiro, deve ter cuidado de si mesmo. Porque para salvar a ti mesmo e também os outros, aqueles que te ouvem. Amém? Então, antes de uma vida que trabalhe para Deus, o obreiro deve ter uma vida íntima com Deus. Eu quero trabalhar para Deus. Primeiro, vamos construir uma vida íntima com Ele. Quando você estiver nessa vida íntima com Deus, o resto será resolvido. Pastor Hernandes, aquele que tem uma vida íntima com Deus, essas outras coisas não são problema. Sabe por quê? Porque ele segue a orientação do apóstolo aqui. Ele mesmo segue, ele diz, não, eu não quero isso. Não é dessa maneira. Ele exercita, ele pratica, ele medita na palavra e ajusta a sua vida aos padrões da palavra. Então, olha, os cuidados e objetivos que o obreiro deve ter. Primeiro, zelar pela alimentação saudável é uma, né?
Um obreiro doente, às vezes tem gente que adoece por imprudência. Gente que já passou dos 15 anos, para de tomar refrigerante aí, tarde da noite, depois de dormir. Vem disfunções dos órgãos. Você não entende porque é diabético, poderia passar mais 10 anos sem ser diabético. Mas você acelerou, já tinha predisposição, e aí não tem prudência com a boca. E aí come, é imprudente para tudo. Mas o crente, o obreiro, não pode ser imprudente. Sabe por quê? Porque ele é obreiro e influencia os outros. Então, os nossos jovens, os outros que ouvem ele, vão buscar proceder da mesma maneira que esse obreiro está agindo, está sendo orientado. Quando você fala, você orienta. Mas quando você faz também, você, sem falar, está orientando os outros a fazer também. Então, aí ele não tem cuidado do corpo dele, entendeu? Ele não tem cuidado com o corpo dele, e aí a Bíblia chama a atenção aqui, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Aí tem irmãos que, aqui graças a Deus não tem. Então, se você não se tatuou, não se tatue não, esse corpo não é teu não, tá? Não é teu. Tem irmão que não cuida, que não tem cuidado consigo mesmo, entenda que você deve ter o cuidado consigo mesmo, até porque esse corpo não pertence mais a você. E no mesmo sentido aqui, a palavra, ela é escrita em 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17, diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, amanheceu o dia, o obreiro escova os dentes direitinho, tá bom? Toma banho, coloca lá um perfume. Se não tiver, não precisa, para andar cheiroso, não precisa ter perfume caro, não. Até a alfazema suíça, daquele que vende no supermercado, deixa gente cheiroso, tá? Então, o que acontece? É que tem que andar gente bem arrumado, que significa com roupa nova, não. Limpo. Gente limpo. O obreiro vem todo maltrapilho, todo desembolsado para a igreja. Aí ele vem, se não for um culto de domingo, ele vem de sandália de dedo, mas ele tem um sapato em casa. Quando ele chega na escola, eu gosto de falar da escola, né? Quando chega na escola, ele chega com o cabelo assanhado, não deu tempo de tomar banho, que ele dormiu demais. Já está estampado que ele acordou fora de horário, não deu tempo nem lavar o rosto. E não pode falar perto das pessoas também. Então, que você tem que ter cuidado, consigo mesmo. E aí, quando fala ter cuidado consigo mesmo, vai da aparência, vai da sua alimentação, vai até atividade física. Faça caminhada, cuide de si mesmo, tá bom? Faça caminhada. Eu não estou dizendo para você ir para a academia para ficar bombadão, não, porque mais bonito do que Deus te fez é difícil tu ficar, tá bom? Você já é bonito. Diz que para ser bonito só precisa de ter 3 afirmações. Eu tenho com sobra, minha mulher, minhas 2 filhas, meu filho, 2 filhos que eu tenho, minha mãe, minhas tias, sou bonito. Ninguém precisa mais dizer que eu sou bonito. Eu já tenho mais do que se é necessário para se definir uma pessoa bonita. Então, você é bonito. Não veja revista de moda, só vai fazer você se achar feio. Então, a televisão, a mídia cria um padrão de beleza, aí você termina acreditando que bonito é daquele jeito. Bonito é do jeito que você é. E todo mundo que está na revista lá é feio. Por quê? Porque está longe de parecer com você. Bora seguir. O terceiro aspecto a respeito é que o ministro de Deus, ele deve entender o ministério como vocação divina, mais excelente das atividades humanas, mas a profissão pode ser aprendida, estudada e conquistada. O ministério não. Eu posso ser bom profissional, eu posso ser um bom professor secular, mas para o ministério eu preciso da graça para exercer. O ministério ninguém conquista. Ninguém conquista isso. É graça de Deus. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de sua misericórdia. Aí a misericórdia de Deus alcançou você. Você está no ministério porque
você alcançou graça diante de Deus. Por isso que nós devemos honrar a vontade de Deus na nossa vida, servindo a Ele com alegria, como vocacionados e chamados para o ministério. Então, a Bíblia diz que Cristo, Ele deu uns para apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como os pastores e mestres. Então, o psicopado não pode ser conquistado, mas somente aspirado, ou seja, desejado. A Bíblia diz, aquele que deseja, excelente coisa deseja, tá? Então, não há uma conquista, né? Tem muita gente aí fundando igreja, que não recebeu a oportunidade, Deus não o chamou aqui, aí ele vai na força, funda a própria igreja, se torna apóstolo, se torna bispo, se torna pastor. Bom, ele mesmo se consagra e sai consagrando os outros. Eu não entendo como é que isso funciona, entende? Ele mesmo se consagrou e ele mesmo consagra os outros. Mas tem muita gente aí que já está no patamar, que ele hierarquizou um patamar muito alto. Então, a conduta pessoal do obreiro. O maior exemplo que a Bíblia ela nos apresenta a ser seguido é o exemplo que é dado por Jesus. Ele é o obreiro a ser seguido por excelência, né? Ele é o modelo por excelência, e é dele que devemos tirar as características para um perfeito desempenho ministerial. Bom, característica do obreiro, ou característica do pastor: ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Tá? E da doutrina. Porque assim fazendo, salvará tanto a si mesmo, como também os outros que o ouvem. Se negligenciarmos este princípio, nós sofreremos a terríveis consequências, pois a lei da semeadura é inexorável. Ou seja, aquele que semeia vai colher. Aquele que semeia vai colher. E Paulo é explícito em sua exortação. Se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é com a doutrina que é segundo a piedade e soberbo, e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da vontade. Cuidado que a piedade seja causa de ganho, aparta-te das tais. O obreiro precisa ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Por isso que Paulo, ele recomenda que o obreiro, ele deve ter bom manuseio da palavra. Você imagina um obreiro, um irmão ou uma irmã que desempenha um trabalho, uma função na igreja e que não tem uma vida de estudo na palavra? O irmão que não se dedica no estudo e na meditação da palavra é um irmão que tem sem fundamentação bíblica naquilo que fala. O obreiro que é visto, pelo menos deve ser visto como exemplo, os seus liderados, todos aqueles a qual pertencem ao grupo de trabalho que ele faz parte, devem entendê-lo como alguém que entende, alguém que estuda, alguém que tem uma intimidade com Deus e que se dedica também no estudo da palavra. Então, olha, ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não cobiçoso, de torpe ganância, não avarento. Todo mundo contribui, menos ele. Não é o irmão, ele não adianta fazer negócio com aquele irmão que ele não vai honrar. É difícil alguém ter o título de obreiro e não ter essas características aqui, não ter essas qualidades, tá? Então, que nós venhamos a refletir nessas qualidades. Obediente, humilde, sábio, e a Bíblia dá até o exemplo aqui do companheiro de Paulo, né? Epafrodito, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Homem como de três qualidades essenciais para o bom ministério: fraterno, espírito de cooperação e companheiro. Tá? Conta comigo, Hernandes, eu estou aí. Irmão, é o seguinte, e isso vai me custar nenhum centavo, não estou fazendo, não estou vendendo, não é para a obra de Deus? Para a obra de Deus não tem preço, não.
É o mínimo que você pode fazer, estar envolvido na obra. Você é pedreiro, está na igreja, pastor, estou precisando arrumar o piso aqui, ó. Tem a cerâmica, pastor, fique tranquilo, eu vou estar aqui. Sábado eu não trabalho no meu trabalho não, mas sábado eu venho aqui, vou me dedicar, enquanto não estiver pronto eu não saio daqui. Por quê? A igreja, ultimamente nós pagamos tudo quanto fazemos na igreja, e a igreja é cheia dos profissionais capazes de fazer, mas tem que pagar. Não, pastor, eu estou desempregado, mas eu vou fazer eu estou desempregado, eu não consegui trabalho, eu venho fazer. Disse, não, pastor, vai te recompensar pelo trabalho. E você já disse, não, eu não estou atrás da remuneração, eu estou preocupado, é porque eu quero a igreja de Deus arrumada, eu quero ela bonita, eu quero ela bem organizada, entendeu? Então, ele é companheiro, está no trabalho de oração, ele está junto, está no trabalho de evangelismo, ele está. O obreiro está com um problema pessoal, diz, não é mais dele, é nosso. Podemos ajudar para solucionar, é nosso, nós somos companheiros. Naquilo que for preciso, seja do âmbito espiritual ou material, pode contar comigo, irmão, eu estou do teu lado. Então, o companheiro é assim. Fraterno, ele também tem um espírito de cooperação, ele sempre está disposto a cooperar com a obra. Então, que governe bem a sua própria casa e tenha os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Uma vez eu vi um pai dizer para o filho, eu sou teu pai. Eu não entendi, eu fiquei sem entender, porque eu sempre conheci e vi praticamente os meninos nascerem e crescerem. Realmente era pai. Eu não entendi, foi o pai brigando com o filho, gritando com ele, vai dizer, eu sou o teu pai. Aí disse. Se o menino não sabia, agora sabe. Agora sabe. Quando um pai chega a falar assim para o filho, tu me respeita que eu sou teu pai, há muito tempo ele já perdeu o respeito do filho. Tá? Então, tem que refletir nas práticas. O pai desempenha um papel de líder em casa. O que está acontecendo? Reflita. Eu estou falando com muita liberdade, porque eu sei que aqui não tem ninguém que carrega essas características, e não tem ninguém ouvindo, tendo que falar para o filho, para explicar para ele que é o pai dele. Tá? Mas, por isso que eu estou tendo essa liberdade. Mas as pessoas deveriam refletir quais as práticas, ações dentro de casa que está gerando esses conflitos. Né? A mulher não respeita o marido, será que é um marido que há muito tempo deixou de respeitar a mulher? Bora sentar aqui, minha filha, olha, vamos passar uma borracha, nossa vida está desorganizada demais. Então, vamos estabelecer aqui nossa relação de respeito. Eu jamais vou faltar o respeito com você. Eu vou te honrar em tudo. E você vai fazer o mesmo. Duvido que a vida não seja boa. Agora, eu não quero entrar aqui na vida dos irmãos, mas eu quero dizer o seguinte, o que a Bíblia nos recomenda aqui, que governe bem a sua casa e tenha seus filhos em sujeição. Tá? Filho respeitando, marido respeitando a mulher respeitando o marido, tudo organizado dentro de casa. Tá bom? Então, com toda modéstia, sem muito esforço, não precisa estar gritando para poder ter o respeito. Então, que tenha bom testemunho dos que estão fora, não é só da igreja não. Lá no trabalho, as pessoas também te veem como crente? Lá onde você estuda, na faculdade, eles entendem você como crente? Te respeitam como crente? Ninguém precisa responder, é só refletir, tá bom? Aí a Bíblia diz, um irmão fiel, como foi Epáfras, né? Grande cooperador de Paulo, que diz, saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. E aí tem várias outras referências que os irmãos podem. Tem grande capacidade de perdoar. Você perdoa? Aí todo dia o culto doméstico começa com a oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, do modo como eu tenho perdoado as pessoas que têm me ofendido. Você quer que Deus te perdoe do mesmo modo? O perdão, ele pode ser vertical e horizontal. Mas para que ocorra o perdão vertical, primeiro precisa ocorrer o perdão horizontal. Se eu não sou capaz de perdoar meu irmão, como é que o perdão vem de cima? Então é isso, olha, aquela mágoa, aquele rancor, aquele sentimento que você tem do irmão,
Deixa isso, irmão, larga isso de mão. Jogue isso de lado, joga para fora isso. Esvazia-se de todo sentimento. Perdoe seu irmão. Viva bem com ele, ame, ore por ele. Ore para Deus abençoar. A melhor maneira de alguém perdoar alguém é pedindo para Deus abençoar ele todo dia na oração, citando o nome dele, sem dizer, Senhor, olha para aquele irmão, tá, sem fazer menção o que ocorreu. Não, Deus, eu quero te pedir a bênção sobre meu irmão. E liste uma lista de bênçãos sobre a vida dele. E aí você vai passar a amá-lo e perdoá-lo. Então, tem uma grande capacidade de autodomínio no exercício do seu ministério. Deve o pastor ou o obreiro dominar-se a si mesmo para merecer grande confiança e ilimitada a respeito da comunidade, ou seja, da igreja. A igreja não é lugar de lavar roupa suja. A coordenação que você tem, você não foi designado como obreiro para desabafar o irmão, de forma alguma. Então, mantenha uma postura de líder sóbrio, de alguém com a capacidade de autodomínio. O irmão, se apertar o irmão, você vai ver ali, ele zanga. Se apertar, ele zanga. Todos podem se apressar em falar, menos o pastor, menos o obreiro, menos o dirigente de congregação. Ele não pode ser, o que Timóteo, que não sejam, que ninguém despreze a tua mocidade, né? Ou seja, seja prudente na palavra. Prudente na palavra não quer dizer que você tem que saber muito. Paulo diz em outro momento que o obreiro, ele tem que manejar bem a palavra. Mas quando ele fala a Timóteo, ele está dizendo, ser prudente na palavra. É para não falar muito. É para não falar demais. É para não se antecipar e falar. Tá bom? Certa questão. Saber julgar, ter discernimento. A ética no relacionamento do obreiro com a igreja. A experiência mostra que muitos homens de Deus, chamados de vocacionados, falham em seu ministério, por errarem da forma como relacionar com a igreja. Daí a preocupação de Paulo a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. E olha, é capaz de alguns obreiros aqui ter o conhecimento de pessoas que falharam, que tiveram problema de relacionamento na igreja, porque falaram demais, se antecipou, tomou a atitude, fez a ação, antes de ouvir primeiro, nem sabia direito, já se moveu, já se movimentou. Ninguém despreza a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, né? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Precisamos refletir, precisamos estar no ministério, desempenhar nossas funções como ministério, mas devemos nos ajustar aos padrões éticos cristãos. Então, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento próprio, propósito, fé, longanimidade, ou seja, ele é paciente. Ou acontece no tempo determinado estabelecido por ele, ou ele não dá conta de esperar o tempo determinado por Deus. Longanimidade é amor e perseverança. Nunca desiste. Ele nunca desiste. Não é o tempo, não é o fato de não ter acontecido agora, que eu vou desistir. Não desisto não. Pode se movimentar as águas, o Jordão pode até não abrir agora. Eu posso até olhar para trás e ver o exército egípcio de Faraó, já está se aproximando, mas eu tenho certeza que no momento de Deus, que no tempo de Deus, o mar vai se abrir. Nós não iremos ser sucumbidos pelas dificuldades. Deus certamente vai agir. Deus certamente está cuidando de cada um de nós. Olha, quando nós falamos do obreiro, do relacionamento, há pelo menos aqui alguns princípios que nós precisamos considerar. O princípio do exemplo, o obreiro deve ser o líder, acima de tudo, ser o exemplo dos fiéis, né? Aí nós já tomamos aí a leitura bíblica do slide anterior. Também, princípio da humanidade, o obreiro, ele apesar de sua posição de destaque, não passa de um servo. Alguém acha que o diácono, o presbítero,
Agora ele deixou de ser crente, Domingos. Ele agora é obreiro, ele não faz mais nada. Agora ele senta no púlpito. A irmã está com o menino ali se desguelando, e era para acalmar o menino, é só um copo de água, com água que a mãe precisa. Aí o diácono, ele não tem a decência de desempenhar a função dele enquanto diácono. Ô irmã, eu posso lhe ajudar? Talvez tá um mundo de gente lá, passar com aquela criança de manto, daqueles bancos. A irmã disse, então, o senhor poderia só arrumar um pouco de água para mim? Sim, ele vai lá e traz água para a irmã. Um idoso que chegou e está lá fora, em pé, porque não encontrou nenhum lugar para sentar. Mas o obreiro, diligente, né? Aquele que está pronto para servir, chega no jovem da igreja, crente, porque descrente, se for só com título de crente, se zanga. Vai embora, tirou do meu lugar, vou embora. Seu irmão, tem um senhor ali, um idoso, tem condição da gente, o senhor ceder o lugar para ele? Claro, meu irmão, claro, é crente também, né? Então, assim, apesar de sua posição, ele precisa entender que ele é servo, ele foi designado para servir. Ele é pastor, ele é diácono, ele é presbítero, ele pode ser auxiliar, presidente do ciclo de oração, vice-presidente da igreja, ele está para servir. Ele fica feliz quando o irmão está satisfeito. Ele não mede esforço para fazer tudo bonito. Para quê? Para que o irmão ele considere que aquilo foi o máximo. Que culto abençoado, tudo organizado. O irmão nem precisa saber o tamanho da trabalheira que deu. Chegou e encontrou tudo bonito. O irmão se dedicou, deu o máximo de si, o melhor dele. Então, ele é sempre um servo. Princípio da mansidão. O obreiro, o pastor, o obreiro, ele até o dia de hoje, sem dúvida, foi Moisés, deu o maior exemplo aí, né? Para conduzir o povo, todo obstinado, ingrato, difícil de liderar, mas Moisés mostra aí e dá um exemplo. Que Moisés era um varão, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E nós, diz que o bom pregador é aquele que antes da palavra alcançar os outros, precisa alcançar a si mesmo. Então não vou dizer vocês não. E nós, somos mansos mesmo? Será que somos? Princípio da fidelidade, tá? Princípio da fidelidade. A sua primeira carta, o apóstolo Paulo, ele destacou a qualidade do obreiro frente à igreja, fidelidade. Com efeito, o obreiro infiel, nas suas contas, não tem como desempenhar um papel decente na igreja. Ele não paga a conta do comércio lá, ele nem passa mais na rua, porque não dá conta mais de enfrentar. A pior maneira de se resolver um problema é fugindo do problema. E quanto às suas contribuições na igreja, e o dízimo, o obreiro, você entrega? Não me responda não, só reflita, tá? Medite, de nada valerá sua eloquência, ou seja, lá que a dotes possuir, os dotes que você possui, se não tiver fidelidade, tá? Em todos os aspectos, até na palavra. Princípio da gentileza. O obreiro deve ser um homem de gentil trato. Muitas vezes alguém confunde firmeza com falta de educação, né? Você pode ser firme na palavra, mas uma pessoa é educada, tá bom? O homem de Deus pode dizer as verdades mais duras sem perder o respeito com a igreja. Então, grosseria não pode ser confundida com coragem ou espiritualidade. Princípio da serenidade e sobriedade. O culto não é programa de auditório, de púlpito, lugar de gracejo, contar piada, né? Espetáculo. O púlpito da igreja não é para isso. O obreiro, e também nem a equipe de trabalho que você coordena, coordenador de mocidade, como você é visto, perca o respeito dos seus liderados e você nunca mais vai conseguir de volta. Não se conta piada de frente dos seus liderados, mantenha uma postura sóbria, entendendo que você deve ser o exemplo dos fiéis. Então, quem vai ficar alegre na vinda de Jesus?
esse tipo de piadinha. Aí a igreja, entendendo, porque está todo mundo interagindo com a mensagem, aí ele, todo mundo. Aí ele disse, não, todo mundo vai subir alegre, irmão, não vai ficar, não. Então, esse tipo de coisa deve se deixar. Eu não vou ficar alegre, eu vou subir alegre. Não tenho o que falar, começa a contar a piada no púlpito da igreja. Então, veja ainda que Mateus, digo-vos de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, seja sóbrio, seja uma pessoa com serenidade, que as pessoas, ao ver o obreiro, entendam um homem sereno, um homem sério, um homem de postura de ética cristã. Princípio da respeitabilidade, precisa, não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se confunda a ti e te aborreça, para que te enfade de ti e te aborreça. Tem irmão que é desocupado demais, não é? Ele tem tempo de estar na casa do outro e não sai, ele fica lá o dia todo, tá? E a gente até pode visitar o nosso irmão, mas precisa entender que ele é ocupado. Com todo respeito, permita-me, Davi, fazer menção. Eu, muito amigo do Davi, sou amigo dele, do irmão dele, fui professor da irmã dele, mas o Davi está lá no banco, aí só porque eu fui no banco com esse Davi, eu vou lá e me sento na cadeira, e vou tagarelhar com o Davi, e o Davi, para ser educado, sem me pedir para sair da cadeira, com um monte de papel para poder inserir, e eu estou lá, atrapalhando o irmão. E aí? Eu preciso entender que o meu irmão está no local de trabalho dele, e terá um outro momento de falar, a menos que eu vá falar algo correspondente à função dele, e a mim como correntista. Agora, tagarelar, sentar lá e atrapalhar o trabalho não dá. Ou chegar lá e dizer, rapaz, eu estou sem tempo de fazer serviço, tu pode ficar para fazer para mim? Também não dá. Por quê? É no mínimo antiético. Então, eu preciso ser uma pessoa de respeitabilidade, para que eu não me torne um fardo para meu irmão. Entendeu? Então, até aqui, também na igreja, em qualquer lugar, em qualquer desempenho das minhas atividades, como ser humano, como profissional, como obreiro da igreja, preciso manter essa postura ética. Amém? A ética do obreiro no púlpito, só para concluir. Você já viu, irmão, que ele vê o seguinte, ele desce do púlpito 1 milhão de vezes. Ele dá conta de descer. Ele dá conta de ficar tagarelando com o irmão aqui e dando gargalhada o tempo todo, imaginando que ele está sozinho e que não tem uma plenária, uma igreja lotada de gente percebendo essa postura. E tem irmão que é tão impossível, ele fica falando, tem irmão que faz, irmão, por favor, até muda de lugar, no culto, no outro culto, ele já não senta perto daquele irmão, ele já vem e já olha o irmão, diz, aquele ali eu não posso sentar perto dele. Ele nem assiste o culto, nem deixa a gente assistir, ou nem participa do culto, nem deixa a gente participar. Ele é só um espectador, ele só assiste o culto, né? Aquele que vem participar do culto não tem tempo para tagarelar. Então, o púlpito, ele deve ser o Monte Sinai do crente. Aqui ele tem respeito pelo púlpito, né? Então, é a coluna sobre a qual se coloca o atalaia de Deus, né? Que constituiu vigia sobre a sua lavoura. Então, o púlpito é o caminho pelo qual as almas são conduzidas a Deus. Então, deve ter total respeito pelo púlpito da igreja. Então, aqui deve ter reverência. O obreiro não vem de qualquer maneira, não. Eu conheço um irmão que ele tinha tanto respeito pelo púlpito, uma vez o pastor chamou ele, e ele disse que não ia só porque não tinha tirado a barba. Não, pastor, eu não tirei a barba. Isso é mínimo, mas eu quero dizer, é o respeito que ele tinha. Eu não estou dizendo que é pecado o irmão vir para o púlpito da igreja sem tirar a barba. O que eu quero dizer é que ele via o púlpito como um lugar tão sagrado que ele não tinha condição de ir. O pastor Nelson, que foi juiz aqui, uma vez ele foi fazer uma programação na igreja, e aí tiveram que colocar um televisor. E ele disse, não, irmão, não coloque no púlpito da igreja não, vamos colocar uma mesa aqui embaixo. Se havia erro em colocar ou não, o que me chamou a atenção foi o respeito pelo púlpito da igreja.
E é assim que deve ser visto. O obreiro deve ter cuidado para não fazer do púlpito uma espécie de anfiteatro de circo. Ou seja, de onde se conta anedota. Aí tem irmão seguinte, já viu culto que você não dá conta de participar, você não olha para lugar nenhum, porque hoje tudo bem, os irmãos estão usando o celular para tirar foto dos slides aqui. Mas tem culto que é um verdadeiro espetáculo. É o obreiro, ele está no púlpito aqui, ó. Aí quando a irmã começa a cantar, ele levanta, pega o celularzão dele lá e encandeia todos os irmãos ali, porque ele está com o celularzão dele aqui, ó, com o LED dele aceso, e para ele está muito bonito. Não sei se o celular é novo, ou se realmente... E outra coisa, ali do culto mesmo, ele já lança nas redes sociais. Enquanto o pastor está pregando, ele está com o dedo direto, ó, passando, lendo mensagem, imagem. Isso pode gerar prejuízos irreparáveis. Pode gerar prejuízos irreparáveis. Perder o respeito do grupo que você lidera é uma delas, tá bom? Responsável. O mau costume de certos obreiros não fica subindo e descendo do púlpito o tempo todo, é uma atitude irresponsável. É, no mínimo, irresponsável. Então, que nós mantenhamos uma postura decente no púlpito da igreja, como pessoas que desempenham o ministério com ética cristã, e não só na igreja, mas na igreja, fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, até para comer, para nos vestir, para estar em sociedade, nos nossos relacionamentos interpessoais, que haja ética, que desempenhamos ou que exercitemos a moral cristã. E aí, eu quero encerrar com o seguinte versículo, Êxodo 29 e 27. 7 dias farás aspirações pelo altar, e os santificarás, e o altar será santificado, santíssimo. Tudo o que tocar o altar será também santo, né? Até o homem ou a mulher, separado das atitudes e costumes que são contrárias à palavra de Deus, são chamados santos, sem precisar estar mortos. 1 Pedro 1, 15, 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, desde vós também, ser de vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santo, porque eu sou santo.